Para quem não pode participar, Leonor disse que ele está com as netinhas. Pessoal, na aula passada, nós quando entramos no capítulo 8º, nós falamos para vocês que o capítulo 8º, a partir do versículo 22, ele é um capítulo importantíssimo. Por quê? A partir do capítulo 8º do Marcos, versículo 22, nós entramos na metade daquilo que nós falamos de central do Evangelho de Marcos. A partir desse capítulo 8º, versículo 22, Jesus ele toma nova postura em relação aos discípulos. Até esse capítulo 8º, versículo 22, Jesus esconde muitas vezes das pessoas quem ele é. Por quê? O medo de Jesus é que as pessoas confundissem ele com outro tipo de Messias. Quando Jesus estava vivo, já falei para vocês várias vezes, vou reforçar aqui. Quando Jesus estava vivo, boa noite, ovelha, estamos começando agora. Quando Jesus estava vivo, as pessoas, existiam várias pessoas que tinham conceitos diferentes de Messias. Para os zelotes e para os essênios, o Messias seria aquele que viria e expulsaria os romanos através da guerra. Então, para os essênios e para os zelotas, o Messias iria expulsar os romanos através da guerra. Para os fariseus, o Messias ele só viria quando todo mundo cumprisse as escrituras, por isso que eles são muito exigentes em relação a isso. Mas existia um outro modelo de Messias que quase ninguém falava, a não ser os profetas, que era o modelo do Isaías, que era o servo sofredor, aquele que dá vida pelas ovelhas. É esse Messias que Jesus vai se identificar. Mas ninguém gostava desse tipo de Messias porque dá uma ideia de derrota, né? Um servo sofredor. Então quase esse modelo era abandonado naquela época. Então quando Jesus começa a fazer as suas curas, os seus ensinamentos, e quando acontecia algum tipo de milagre, ele pedia para a pessoa não falar para ninguém. Qual era o medo de Jesus? Que as pessoas interpretassem o Messias de forma equivocada, ou entendessem ele de forma equivocada. Mas a partir do capítulo 8, versículo 22, isso vai mudar, porque aí Jesus vai começar a ensinar às claras para as pessoas, mas principalmente para os discípulos. Jesus percebeu, vivendo com os discípulos dele, que os discípulos também não tinham clareza quem ele era. Então Jesus, a partir do capítulo 8, versículo 22, Jesus vai começar a dar instruções mais pormenorizadas de quem ele é. Isso aqui é muito importante. Então ele vai começar a dizer o que é o reino de fato, quais são os critérios desse reino, de forma muito clara para os discípulos, para que eles entendam quem ele é. Mesmo assim, os discípulos vão ter dificuldade. Lembra que eu até falei para vocês que quando os discípulos não estão entendendo Jesus, o Marcos compara os discípulos como aquele cego de Betsaida, que precisa de uma catequese para poder entender quem é Jesus. Vai acontecer da mesma forma agora. Jesus, a partir do capítulo 9 em diante, Jesus vai passar várias instruções para os apóstolos. Quem está lendo aí o material que eu estou postando no grupo, hoje eu mandei o material para vocês, vai perceber que Jesus, novamente, ele vai dar instruções. Eu coloquei as várias instruções que Jesus está dando para os discípulos. Então hoje, nós terminamos na aula passada, não sei se vocês lembram, falando sobre a transfiguração. A transfiguração ela acontece no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 13. Eu não vou ler de novo porque esse aqui nós lemos semana passada. Então do capítulo 9, versículo 1 até versículo 2 até o versículo 13. O que foi essa transfiguração para quem não entendeu ainda? Transfiguração é Jesus, ele chama 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João. Ele sobe uma montanha na Galileia, chamado Monte Tabor, hoje as pessoas identificam como sendo Monte Tabor. Ele sobe nessa montanha e lá ele transfigura-se diante desses discípulos. O que é transfigurar? Mostrar como de fato ele é, mostrar o aspecto divino dele, mostrar ele de forma ressuscitada. Então as roupas dele ficam brancas, né? Bastante branca,
E do lado de Jesus aparecem dois personagens do Antigo Testamento. O primeiro é Moisés, o segundo é Elias. Até a Elisa, que está aí no grupo aí, viajou com a gente lá para a Terra Santa e conheceu esse lugar. Então, lá tem uma capelinha do Elias, hoje é uma capelinha do Moisés nesse local. Quem é o Moisés? Moisés é o grande legislador para os judeus. A lei de Moisés, ela era muito importante. Então aqui aparece a figura do Moisés, o grande legislador. E do outro lado aparece o grande profeta, o Elias. Segundo a tradição bíblica da época de Jesus, o Messias só apareceria depois que o Elias retornasse novamente. O Elias já estava morto, ressuscitado, e segundo os judeus ele teria que de novo aparecer para que o Messias aparecesse novamente. Então aqui Jesus aparece transfigurado, e quer dizer, na sua condição divina, mostrando o lado da ressurreição. O Pedro fica tão feliz com isso que ele fala para Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, é bom fazer a experiência da ressurreição, é bom fazer a experiência da vitória. Vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E aí Jesus, logicamente, não vai aceitar, vai aparecer uma voz do céu: esse é meu filho amado. Aqui o Marcos está lembrando do batismo de Jesus, essa mesma voz aparece no batismo de Jesus: esse é meu filho amado. Então aqui a missão de Jesus, quer dizer, o batismo, a missão de Jesus é justamente trazer vida para as pessoas. Isso é experiência de ressurreição. Então, ou seja, a missão de Jesus é trazer vida, é lutar do lado daqueles que sofrem, do lado daqueles que são doentes, do lado daqueles pequeninos, ensinando a partilha. Isso é ressurreição, isso é o caminho da ressurreição. Então, eu falei para vocês que Jesus está ensinando agora os discípulos. Qual é a primeira lição que Jesus vai ensinar para eles? Vamos descer. O reino de Deus não se faz com triunfalismo, com magia. O reino de Deus se faz com compromisso. Descer a montanha significa comprometer. Nada na vida, vocês aí que construíram a vida de vocês sabem disso, nada da vida cai do céu. A gente tem que construir com trabalho, esforço, sacrifício. Aí sim vem a ressurreição, vem as conquistas. O reino de Deus não é diferente. Para que a ressurreição aconteça, para que a gente chegue à glória, é necessário passar pela cruz, é necessário anunciar esse reino, é necessário lutar por esse reino e, se precisar, até dar a vida por esse reino. É isso que Jesus ensina para eles. Então olha a lição que Jesus está dando. Então Jesus chama esses 3, que os 3 significa a comunidade, para dizer para eles que nada cai do céu magicamente, que o reino de Deus não é uma construção triunfal, que não é uma magia, mas que as pessoas precisam comprometer-se com o próximo. Descer a montanha, vamos descer, que significa precisamos lutar pelas pessoas, precisamos estar com elas. Essa é a primeira lição que Jesus ensina na chamada transfiguração. Tá? É necessário descer a montanha para lutar pelas pessoas. Para que a glória aconteça, precisamos fazer esse caminho. Não tem outro, não tem magia. Eu sempre, desde o início aqui do curso com vocês, eu tenho frisado isso. Jesus não é mágico. Jesus ele não faz magia. Tá? Jesus é Deus, é divino, mas no sentido de se comprometer com as pessoas, fazer com que o reino aconteça obedecendo às lógicas divinas, do tempo, do espaço, do compromisso, tá bom? E aqui então essa foi a primeira lição. E aqui então eu convido vocês, quem está com a Bíblia, a gente pegar então a outra lição que vem depois do versículo 14. Mas antes, no versículo 9 a 13 tem um episódio interessante. Os apóstolos perguntam isso que eu falei para vocês: mas o Messias só não virá quando o Elias voltar? Jesus responde: o Elias já voltou e fizeram com ele aquilo que vão fazer comigo. O que fizeram com Elias? Quem é Elias? Jesus está dizendo que o Elias é o profeta, o João Batista. Então mataram o João Batista. E aí a missão dele começou. E vão fazer com ele aquilo que fizeram com João. Então Jesus está deixando bem claro. Por que o João morreu e Jesus vai morrer também? Aqui tem uma coisa muito interessante que o Marcos está apontando. Existem as forças do mal, aquelas forças que lutam contra a vida,
e aqui representada pelos fariseus, pelos saduceus, pela liderança religiosa da época e pela liderança política. Quem era a liderança política da época? Aqui o Império Romano de um lado e o Herodes do outro lado. Então nós temos aqui representantes da religião e representantes da política da época representando as forças do mal. Então quando as forças do bem, Jesus e João Batista, lutam contra essas forças tendem a eliminar quem é do bem. E tentaram eliminar João Batista e vão tentar eliminar Jesus. Só que não vai conseguir, porque a vida sempre vence a morte. Isso é ressurreição. Isso é ressurreição. A vida sempre vai vencer a morte. Não tem como o mal querer vencer o bem. Mas Jesus fala do mesmo jeito com João Batista, que chamado aqui Elias, né, entre aspas, morreu, vão fazer o mesmo comigo. Por quê? Porque eu estou lutando do lado do bem. Então, para quem, isso é muito interessante, aqueles que promovem o bem sempre serão perseguidos, tá? Aqueles que querem o bem sempre serão perseguidos. Por quê? Porque fazer o bem é errado? Não. Porque quando você faz o bem, você mexe com as forças do mal. Então o mal vai querer te eliminar, tá? Vai de alguma coisa querer fazer um mal para você. Então, mas nós temos a segurança que nós estamos do lado de Jesus. Aqui tem um ponto importante, então quem está com a Bíblia, eu peço para abrir no capítulo 9, versículo 14, que é a questão da cura de um epiléptico, tá? Uma pessoa que tinha epilepsia. Logicamente que aqui não fala que é epilepsia, mas vocês vão ver os sintomas, aqui fica claro, e até a Bíblia de Jerusalém aqui chama epiléptico essa pessoa, tem epilepsia. Diz o seguinte: não esqueça que Jesus agora está instruindo os apóstolos. Em cada uma dessas partes agora, Jesus está fazendo um ensinamento mais profundo. Na transfiguração, qual que foi o ensinamento? O reino de Deus não vem através de questões triunfais, mágicas. Precisa descer a montanha e se comprometer por ele. Vamos agora ver qual é o ensinamento que Jesus vai fazer. Ensina dessa cura desse epiléptico, tá? E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. De novo aqui, as forças do mal, escribas. E logo que toda a multidão viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Foi para saudar Jesus. Para saudar os apóstolos. Ele perguntou-lhes, tá? Jesus pergunta para os apóstolos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Tá vendo que tudo na época de Jesus, toda doença era colocada como espírito demoníaco? Aqui, a epilepsia, ela é lembrada como se fosse um espírito que faz a pessoa calar. Esse epilético estava numa situação tão difícil que ele nem conseguia falar. Quando ele o toma, atira-o pelo chão. Epilepsia, sinais dela, né? Ele espuma, range os dentes e fica rígido. De novo, sinais da epilepsia. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas não conseguiram. Então aqui, o pai do jovem pediu para que os apóstolos curassem aquele menino. Os apóstolos tentaram curar, não conseguiram, tá? Ele, porém, respondeu, não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo Jesus, imediatamente agitou com violência o menino e, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isso, que ele está doente? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Quem tem epilepsia sabe que não tem local nem momento. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Você vê aqui uma coisa interessante: por que os discípulos não conseguiram? Porque os discípulos não teve fé. Vocês vão entender daqui a pouco. E também o pai dessa criança também não tem fé. Tanto é que ele até duvida do poder de Jesus. Se você pode ajudar, faça alguma coisa.
Então eles colocam em dúvida até o poder de Jesus. Olha o que Jesus responde. Se tu podes, é como se Jesus estivesse assim, percebendo a falta de fé desse pai. Aí Jesus responde, tudo é possível aquele que crê e tem fé. Lembra que o Evangelho de Marcos, a grande marca dele é a fé, que eu falei para vocês, em contexto de perseguição temos que ter fé, nas dificuldades temos que ter fé, é a fé que transforma o ser humano, porque a fé faz com que a gente mude as perspectivas da vida. Aí ele respondeu, e imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele crê, mas não tem tanta fé assim, tá vendo? Ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. Aqui de novo vou frisar, as curas de Jesus da época, as curas de Jesus, está muito ligado a essa ideia que a doença é um mal. Então sempre é um mal e precisa ser expulso. Então não esqueçam o que eu falei aqui para vocês. As curas, elas estão muito ligadas à ideia de exorcismo. Curar é exorcizar, tirar o mal da pessoa, tá? E gritando e agitando violentamente saiu, quer dizer, a pessoa ficou curada. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós, por que nós não pudemos expulsá-lo? Eles ficaram pensando, por que você conseguiu, Jesus, e nós não? Ele respondeu, essa espécie não pode sair a não ser pela oração. Por que os discípulos não conseguiram? Olha a lição que Jesus vai dar para eles, é a segunda lição, né? Primeiro nós vimos que o reino de Deus se constrói com um compromisso, descer na montanha. A segunda lição é que o reino de Deus, as curas não podem ser feitas através de espetáculos, através de show. Então, quando os discípulos foram convidados para curar aquele menino, os discípulos ficaram muito mais preocupados em aparecer, em fazer o seu show particular, do que curar de fato o menino. Por isso não conseguiram. Faltaram aos discípulos o quê? Oração. O que significa oração? Entender que toda cura passa por Deus. É Deus o protagonista das curas. Nós somos apenas instrumentos dessa cura. Isso é oração. Se a gente não entender que as coisas, o bem, é fruto do projeto de Deus e não nosso, não tem cura. Por mais que as pessoas façam espetáculos. A gente vê isso muito em igreja. Então, pastores, padres, eu vou colocar em todos os sentidos, que muitas vezes estão mais preocupados com seu show particular, com seu reconhecimento pessoal, do que com a pessoa humana, com o outro lado. Então, por que os apóstolos não conseguiram? Porque não estavam unidos a Deus. Estavam mais preocupados com eles, o show particular deles, aquela multidão vendo eles tentando fazer aquela cura, do que realmente curar aquele menino, fazer o bem àquele menino, que é o projeto de Deus. Então, essa é a lição, tá? Segunda lição. Sem estar ligado a Deus, nada acontece. Nós somos apenas instrumento de Deus para construir o reino de Deus. Deus é o protagonista. Agora aconteceu agora aqui o sínodo em Roma, e o Papa e o pessoal do sínodo frisaram bastante. O protagonista do sínodo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos apenas instrumento desse Espírito Santo. Quando as pessoas não reconhecem o Papa como Papa da Igreja, eles não reconhecem o Espírito Santo, porque a escolha vem através do Espírito Santo. Então, seja, o protagonismo que o Marcos quer dizer aqui nesse Evangelho é de Deus. Então, por isso que os discípulos não conseguiram curar aquele epiléptico. Por quê? Porque os discípulos estavam preocupados em fazer um showzinho à parte. Queria se mostrar, que é a ideia de que nós somos protagonistas da cura. Nós não somos protagonistas de nada. Quem é o protagonista da cura é Deus, está dizendo Marcos, através aqui desse exemplo. Por isso que fala assim, esse espírito não sai a não ser coração. Essa pessoa não é curada se não for através do poder de Deus. É só Deus que cura, somos instrumentos. E como vocês não teve fé, lembra lá do início? Ó geração incrédula, como vocês não teve fé, não aconteceu nada.
Sem fé não acontece nada. Segunda lição. Então, primeira lição. Para que o reino aconteça, Jesus está dizendo, tem que descer a montanha. Tem que se comprometer com o próximo. Tem que servir o próximo. Segunda lição. Toda cura, todo bem que nós fazemos, nós somos apenas instrumentos de Deus. É Deus o protagonista. É Deus que importa. Se nós não estivermos ligados a Deus, o reino não acontece. Então, isso é oração, estar ligado a Deus. Aí ele anuncia pela segunda vez a paixão. Lembra a primeira vez que ele anunciou a paixão e o Pedro não aceitou? E aí Jesus chamou o Pedro de Satanás, porque estava pensando com a cabeça do homem, não de Deus. Agora Jesus anuncia pela segunda vez a paixão. Jesus vai anunciar 3 vezes em Marcos a paixão. Agora a segunda vez. Isso está no versículo 30, capítulo 9, versículo 30. Diz o seguinte: tendo partido dali, caminhavam através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava seus discípulos e dizia, tá vendo? Jesus tomou os discípulos à parte. Ele não quer que ninguém interfira na formação dos discípulos, só ele. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de interrogá-lo. Eles não entendem ainda o que é ressurreição. Os discípulos não estão entendendo quem é Jesus. Então Jesus, mesmo com essa catequese muito personalizada, quer dizer, chamando-os à parte, eles têm dificuldade de entender quem é Jesus. Eles não querem seguir um Jesus derrotado, que morre aqui nem sabe o que é cruz ainda. Eles querem seguir um Messias vitorioso. É a cabeça de quem? Dos fariseus. É a cabeça de quem? Dos zelotas. Os apóstolos querem um Messias que vá ganhar a guerra contra Roma e vai se tornar rei. Vocês vão ver daqui a pouco, aqui 2 deles vão pedir inclusive cargos nesse reino, tá? Que vai ser aqui os irmãos Tiago e João vão pedir para ser aí ministros de Jesus no próximo reino. Então os discípulos não estão entendendo Jesus. Eles são cegos de Betsaida, lembra lá? Daqui a pouco vamos falar de outro cego, o cego Bartimeu. Eles são esses cegos. Eles não entendem ainda Jesus. E Jesus está fazendo essa catequese personalizada para ver se eles abrem a cabeça. Aqui é interessante, pessoal, porque muitas vezes quando a gente vai trabalhar na igreja, as pessoas não entendem a gente fica frustrado, fala, puxa vida, eu investi tanto tempo na minha catequese, a pessoa não entendeu aquilo que eu falei. Não preocupa, até Jesus, sendo catequista, os apóstolos não estavam entendendo ele. Então é um processo, a compreensão é um processo. E não é Deus, não somos nós que vamos converter as pessoas, é Deus. Só Deus converte o coração das pessoas, ninguém mais. Tá? Então vamos aqui, estamos agora no versículo 33, capítulo 9, versículo 33. Já aprendemos hoje 2 lições que Jesus ensinou. Primeira lição, o reino de Deus, para acontecer, você precisa descer a montanha, se comprometer. Segunda lição, toda cura, ela passa pelo processo de ligação com Deus. Se nós não tivermos ligado com Deus, não vai existir bem. O bem é fruto dessa relação que nós temos com Deus, tá? Vamos à terceira lição de hoje. Vai agora acontecer. E chegar a Cafarnaum. Segundo Marcos, Cafarnaum é onde Jesus mora. Em casa, olha aqui, em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que discutias no caminho? Jesus percebeu que os discípulos estavam discutindo no caminho, tá? Jesus sabia o que era, só queria ver se eles falariam a verdade. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior deles. Olha só, não estão entendendo Jesus. Qual de nós será que ele gosta mais? Quem de nós é o maior para ele? Essa é a preocupação que eles estavam discutindo no caminho. Jesus escutou isso. Só queria ver se eles iriam falar isso para ele. E não falaram. Então ele sentou. Sentar quer dizer autoridade, já falei para vocês no Evangelho. Sentar significa gesto de ensinar. Chamou os 12 e disse, terceira lição de hoje, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Pessoal, nessa frase está todo o Evangelho de Jesus. Toda a prática de vida de Jesus está aqui nessa frase. Se a gente quer ser cristão, se nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, precisamos servir. Tá? É o serviço que nos faz seguidores de Jesus. Para ser o maior, temos que ser o último.
Uma vez um papa, um patriarca se apresentou ao papa dizendo: eu sou patriarca de tal lugar, sou isso, aquilo outro. O papa respondeu, é o Gregório Magno, respondeu: eu não sou ninguém, eu sou apenas o servo dos servos de Deus. Então, ou seja, é essa a ideia do cristianismo, ser o servo de todos. O Francisco de Assis se autodenominava o pequenino, o frater menor, por isso chama assim, a fraternidade menor, o grupo do Francisco, né? O irmão menorzinho, aquele que serve a todos. Depois, Jesus tomou uma criança. A criança, vocês sabem que é uma pessoa excluída na sociedade judaica. Ele pegou essa criança, colocou-a no meio deles. Colocou um ser excluído no meio deles. Não esqueça que o reino de Deus vai primeiro para essas pessoas mais excluídas. E pegando-os no braço, disse-lhes: aquele que me receber como uma dessas crianças, como um excluído, quem recebeu um excluído como se fosse eu, por causa do meu nome, a mim recebe. Então, quando a gente recebe uma pessoa que é excluída em nome de Jesus, luta por esses excluídos, a Jesus recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou, que é o próprio Deus. Terceira lição, então, de Jesus. Para ser o maior, nós temos que ser servos. Foi para isso que nós somos chamados. E é tão interessante a gente ver na igreja pessoas brigando por cargos. Não é esse o sentido do evangelho. Não é esse o sentido de ser cristão. O sentido de ser cristão é servir. Às vezes você dá uma tarefa para a pessoa: mas é só isso que eu vou fazer? Tão pouco. Quer dizer, a pessoa não entendeu o evangelho. Como os discípulos não estavam entendendo. O servir é o que nos torna grandes dentro do evangelho. Aqueles que mais servem são os maiores na lógica de Jesus. Então, essa é a terceira lição. E disse-lhes João, tá? Agora o João, o apóstolo: mestre, essa é a quarta lição de hoje, presta bem atenção nessa história que é interessante. Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e impedimos porque não nos seguia. Então João está dizendo para Jesus: tem pessoas fazendo bem, mas não pertencem ao nosso grupo, não pertencem à nossa igreja, não pertencem à nossa comunidade. E nós o proibimos de fazer o bem no seu nome, porque eles não pertencem a nós. Jesus, porém, disse: não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque não é contra nós, quem não é contra nós é por nós. Então essa é a quarta lição. O bem não está reduzido a meu grupinho, a minha igreja, a minha comunidade. O bem é uma atitude que vem de Deus. Então, se a pessoa é de outra comunidade, de outro grupo, mas faz o bem em nome de Deus, não importa. Isso é muito importante para quebrar essa ideia que nós temos o exclusivismo sobre o evangelho, o exclusivismo sobre fazer o bem. O cara ali, ele fez o bem, mas ele é espírita. E daí? Ele é espírita, mas ele está fazendo o bem em nome de Deus. E isso que conta. Fulano fez o bem, mas ele é evangélico. E daí? O cara fez o bem, mas ele é ateu. E daí? Ninguém faz o bem se não for por vontade de Deus, ou se não estiver anunciando Deus. O bem é justamente essa essência de Deus distribuída para a humanidade, independe de onde a pessoa esteja. Eu sempre falo isso quando as pessoas falam de verdadeira religião. A religião é como uma garrafa. Nenhuma garrafa contém Deus. Deus é muito maior que qualquer garrafa. A minha religião é apenas uma garrafa entre várias outras. Então, se as religiões fazem o bem, não interessa ser islâmico, não interessa ser judeu, não interessa ser cristão, não interessa a minha comunidade, não interessa se o cara é ateu. Se faz o bem, faz a vontade de Deus. Essa lição é maravilhosa. Tira a gente da nossa rodinha, do nosso grupinho, achando que nós somos os preferidos de Deus, né? Como nós julgamos as pessoas? Nossa, olha como é que aquela pessoa anda, olha como é que aquela pessoa faz, olha o jeito que ela é. Quem somos nós para achar que a pessoa é melhor, é pior do que nós? O que nós somos os detentores do bem que Deus deu à humanidade? Não somos. O bem pode acontecer onde quer. Por quê? Porque o Espírito age onde Ele quer. Nós não somos donos do Espírito Santo. Nós não somos donos da vontade de Deus. Deus age onde quer, da maneira que quer. Então, o instrumento de Deus, ele pode agir onde Ele quer. E é interessante que ao longo da história da humanidade, Deus age onde nós menos esperamos. Tá? Quem diria que uma mulher simples,
mulher pobre, simples, da periferia do mundo, chamada Galileia, seria a mãe de Deus. E um homem, um pedreiro, um semi-analfabeto, seria o pai adotivo de Jesus. Então Deus age do jeito que Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer. Essa é a lição que Jesus dá aqui para o João. Deixo, aquele que anuncia o bem não está contra nós. Essa quarta grande lição de hoje. Aí vem, continua, né? De fato, quem vos der de beber um copo d'água que é por sede de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Não interessa se a pessoa faz o bem, dá um copo d'água, né? Isso já tem uma recompensa porque está fazendo bem. Vamos aqui agora a questão do escândalo, que é a quinta lição de hoje que Jesus está dando para os discípulos. E ao dar essa lição para os discípulos, logicamente, Jesus está dando essa lição para nós também. Diz o seguinte: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendesse ao pescoço a mó. Mó é uma pedra gigante, né, que tinha para moer as sementes, que os jumentos movem, e atirar ao mar. O que é escandalizar os pequenos? Principalmente aqui é ter uma postura de gente rica para pregar para a gente pobre. Esse escândalo acontece direto nas igrejas, no sentido que a gente usa muito mais o poder, a aparência, as riquezas, e não demonstra o evangelho, está distante do evangelho. E se a tua mão, aí diz, se a tua mão te escandalizar, corte-a. Então, ou seja, aqui eu até coloquei para vocês a questão da própria ação, né? Se a tua ação te faz mal, é melhor cortar o mal pela raiz. Aí está dizendo, cortar aqui e tirar o mal pela raiz. Se os teus pés, quer dizer, o proceder, o pé anda, né? Se o teu proceder, tá? Vamos lá continuar aqui, melhor entrar desmutilado para a vida do que com as duas mãos, quer dizer, ação. Se as nossas ações são ruins, corte-as, ires para o Geena, para o fogo extinguível. E se teu pé te escandalizar, corte-o. O que é o pé aqui? É o proceder da gente. Se o nosso procedimento for contrário ao reino, é melhor cortar esse mal pela raiz. É melhor entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés será tirado na Geena. E se teu olho te escandalizar, o olho é o que gera o desejo. Aqui a principal crítica aqui é a crítica ao poder, a riqueza que atrai muitas vezes. Lembra que nós temos que ler de acordo com o contexto. Ele estava perguntando quem era o maior. Então Jesus está dizendo, corte o mal pela raiz, não queira ser o maior, não queira ser o que tenha mais poder. Então corte isso. Se é a mão, né, corte. Se é o seu proceder, corte. Se é o teu desejo, corte isso. Tá? Melhor é entrardes com um só olho no reino dos céus de Deus do que tendo os dois olhos ser atirado na Geena. Geena era o lixão de Jerusalém. Até expliquei para quem já foi comigo lá, tá? Onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Que se queimava o lixo lá em Jerusalém, nessa Geena. Pois todos serão salgados pelo fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Se você tem desejos pelo poder, ou pela riqueza, pelo poder, e querer ser o maior, você não é um sal para o cristianismo. O sal que dá sabor. Nós somos chamados a ser sal e luz. Tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então Jesus está corrigindo os discípulos, essa é a lição, está corrigindo os discípulos que queriam ser o maior. Então essa lição que agora, essa questão, vocês escandalizam querendo ser o maior, brigando por cargos, brigando pelo poder. Você escandaliza aqueles que são pequeninos. Que o mais importante na nossa missão é o evangelho, é o reino que nós anunciamos. Não são os cargos que nós temos, o poder que nós temos. Tá? Isso serve para todos os lugares da sociedade. E aí ele vai agora falar sobre a questão do divórcio. Isso aqui também é muito interessante porque aqui tem uma outra lição aqui para que a gente aprenda. Estou no capítulo 10 agora. Está entrando no capítulo 10. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia. Jesus já está entrando na Judéia já. Para quem conhece a Terra Santa, no norte é Galileia, Samaria no centro, Judéia no sul. Jesus está entrando na Judéia. Ele atravessou o Jordão, foi para a Judéia. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume,
de novo ele ensinava. A missão do Messias é ensinar, já falei para vocês. Alguns fariseus, mal, representando aqui o mal, aproximaram dele e, para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? Aqui, por que os fariseus estão falando isso? Porque os fariseus, eles são ligados à lei. O Moisés permitia o divórcio, tá? A lei. Ele quer saber se Jesus é mesmo o Messias, porque se Jesus é o Messias, ele vai concordar com Moisés. É isso que eles estão aqui perguntando para Jesus. Eles estão falando assim, ó, o Moisés permite o divórcio. O que você acha? A lei é essa. Você é a favor dessa lei ou você é contra essa lei? Olha o que Jesus responde. Que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Isso é a lei. Já falei para vocês que nem toda a lei de Moisés é lei divina, tá? Muitas da lei de Moisés era lei social. Quase boa parte das leis de Moisés é para a sociedade, mas não é uma lei divina especificamente. Mas os fariseus seguiam isso à risca. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, ele, Deus, o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. Ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, e esse repudiar o marido e desposar outro comete adultério. O que é essa questão aqui, basicamente? O Jesus, ele está aqui, ele está dizendo que existe um projeto de Deus de fidelidade. O Jesus compara, não só Jesus, mas o evangelista Marcos, compara a fidelidade, a própria fidelidade de Deus com o povo. Lembra que já falei para vocês que nas Escrituras, Deus ele casa com o povo. Deus sempre foi fiel a esse povo não foi fiel. Então, o projeto ideal de Deus é que as pessoas continuem casadas. Esse é o projeto, essa fidelidade. Lógico que isso é o ideal, nem sempre isso acontece, né? Que Deus vai condenar as pessoas que se separaram, não é isso que está dizendo aqui. O objetivo de Deus é que as pessoas sejam fiéis e vivam felizes. Esse é o projeto de Deus para as pessoas. Ah, mas então terminei, eu fui contra o projeto de Deus? Não, não é isso que está dizendo. Deus quer que você seja feliz sempre. Mas o projeto de Deus é que as pessoas que estão vivendo juntas, que elas sejam fiéis. Que elas sejam fiéis. A fidelidade entre homem e mulher equipara-se à fidelidade de Deus para com o seu povo. Esse é o projeto de Deus. O que está em discussão aqui é que, qual que é a lição de Jesus? A lição de Jesus é que nem toda lei é divina, como essa lei do Moisés. Então, ou seja, o que nós devemos seguir é o projeto divino, é o projeto de Deus. Essa é a lição. Então, nós temos que escutar o projeto de Deus. Então, Jesus está ensinando para os apóstolos, de novo, a lição, que cuidado, nem tudo que é lei é bom. Tem leis que não são para o nosso bem. Qual que é a lei que nós temos que seguir? A lei de Deus. A lei de Deus. Tem muitas leis sociais que não são leis divinas. Então, ele está dizendo isso aqui para essas questões. Então, Jesus se colocou contra uma lei de Moisés, para dizer que o mais importante é o projeto de Deus. Deus, desde o início, queria que nós fôssemos felizes juntos, homens e mulheres. Esse é o objetivo de Deus. Então, nós temos que buscar essa questão. Andando na frente, de novo com as crianças, diz o seguinte: traziam-lhes crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Então, traziam essas crianças que são excluídas, os discípulos não queriam que Jesus tocasse nelas, são excluídas da sociedade. Os discípulos excluíam. Vendo isso, Jesus, indignado, disse aos discípulos: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: o reino de Deus se constrói a partir desses excluídos, sejam crianças, na época, sejam mulheres, sejam leprosos, sejam pobres. O reino começa com essas pessoas, porque elas estão frágeis, estão vulneráveis, e nós temos que lutar para essas pessoas vulneráveis primeiro. Para quê? Para trazer a sua dignidade. Sem dignidade não há reino de Deus. Então é por isso que se passa o reino primeiro por essas pessoas que são excluídas. Precisamos trazê-las e dar-lhes dignidade. Para quem acompanha o papado do Francisco, ele frisa muito isso. Dignidade da pessoa humana. Antes de perguntar se ela é isso ou aquilo, nós temos que tratá-las como seres humanos.
e devolver a elas a sua dignidade. Tá? Isso é muito importante nessa questão. Aí vem aqui uma nova lição, que é a questão do homem rico. Essa questão é muito interessante, porque ela tem muitas pegadinhas aqui do Marcos. Isso está no capítulo 10, versículo 17. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a preocupação egoísta dele. O que eu farei para herdar a vida eterna? Já por aí você vê que está num caminho fora da curva. Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Aqui Jesus é uma coisa muito interessante. Jesus, que tem todas as qualidades de bom, nem ele se permite ser arrogante. Muito das eleições a gente escutava assim: eu sou cidadão de bem. Quem somos nós para determinarmos o que nós somos diante de Deus? Eu sou do bem, o fulano é do mal. Nem Jesus se permitiu que chamasse ele de bom, né? Então, ou seja, tomar cuidado com essa arrogância. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou isso. Cuidado com essas arrogâncias, está dizendo aqui Jesus, tá? Herdar a vida eterna. Jesus respondeu: É porque me chamam de bom, ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos, Jesus está dizendo: Não mates, não cometerás adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não desfraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando Jesus, o amou, olha que bonito, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. E Jesus chamou ele para ser discípulo dele. Ele, porém, contristado com essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Aqui, esse homem dizia que seguia todos os mandamentos. Não seguia. Um mandamento ele esqueceu de seguir. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o chamar, né? Chamar, escuta Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Qual era o Deus desse rapaz? A riqueza. Então ele não seguia todos os mandamentos. Ele estava preocupado muito mais em servir a riqueza dele, se colocar. Esse aqui é o problema da riqueza na questão do evangelho. É quando ela se torna o Deus da pessoa. Quando ela se torna o Deus que gere toda a vida. E a cabeça desse rapaz e dos discípulos também estão pregadas nisso. Veja bem o que vai acontecer aqui, ó. Então Jesus olhou em torno de seus discípulos. Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino do céu. Jesus diz que é impossível. Diz como é difícil. Porque essas pessoas normalmente fazem da riqueza o seu Deus. Tudo vive em torno da riqueza. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Porque os discípulos também estão com essa cabeça. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agulha, já expliquei para quem faz o curso comigo há mais tempo, agulha e camelo é uma corda de pescar, tá? Uma corda usada para pescaria. E agulha é aquelas frestas que tem nas muralhas de Jerusalém que os arqueiros usavam para jogar as flechas. Eu estou dizendo que é mais fácil passar uma corda grossa naquelas frestas do que um rico entrar no reino dos céus. Então, os apóstolos perguntam: então quem pode ser salvo? Jesus, citando-se, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. É Deus o Senhor que converte os corações, como eu disse para vocês naquela hora. Eu vou parar aqui, porque até já passei do meu horário. Depois nós vamos continuar na próxima aula, no capítulo 10, versículo 28 para frente, tá bom? Para que a gente não se perca aqui. E aí vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Hoje Jesus ensinou muitas lições para os discípulos e para nós. Ensinou que precisamos descer a montanha, né? Quando a gente falou lá sobre a transfiguração, para que o reino de Deus acontecesse. Depois ele vai ensinar que sem a oração, sem estar ligado a Deus e sem ter fé é impossível fazer o bem, porque isso tem que estar ligado a Deus. Depois nós vimos aqui que, para ser a terceira lição, que para ser o maior temos que ser o servo de todos. Jesus está ensinando isso para os discípulos, dele e para nós hoje, tá? Depois nós vimos aqui que o bem não está restrito ao nosso grupinho, ele pode acontecer fora do nosso grupinho, que é a quarta lição. Depois que a gente tem que cortar o mal pela raiz.
né? Aquilo que impede a gente de anunciar o reino, a gente tem que cortar o mal pela raiz, principalmente a ideia de querer ser o maior, que é a quinta lição. Depois a sexta lição, que é a questão do divórcio, que mais que seguir leis, temos que seguir os projetos de Deus. E o sétimo, que é a questão aqui do jovem rico, não fazer das riquezas o nosso Deus. O reino de Deus passa pelos excluídos, por isso a questão da criança antes, tá bom? 7 lições hoje na aula, que o Marcos falando de Jesus, chama os discípulos à parte e ensina isso para eles. Pode abrir quem quiser aí fazer pergunta. Nós temos aí mais uns 15 minutinhos.